noite para você. E a gente começa com mais um caso de ataque a ônibus aqui na capital. Desta vez, 3 coletivos foram incendiados durante a madrugada. Em pouco mais de 2 semanas, 6 ônibus foram alvo de criminosos. A Polícia Militar prendeu hoje 8 suspeitos pelos crimes. Este vídeo, gravado por celular, mostra um ônibus em chamas. O crime foi na região do Barreiro, na madrugada desta sexta-feira. A Polícia Militar ainda está fazendo levantamentos, posteriormente a Polícia Civil aí com trabalhos de investigação, mas ainda nós não conseguimos aí estabelecer essa relação entre os dois fatos, que ocorreram com uma distância talvez de 20 minutos entre eles, porém a gente não consegue estabelecer, porque a gente não sabe a real motivação e nem a possível autoria. O veículo ficou completamente destruído. Apesar dos moradores preferirem o silêncio, a polícia acredita que o incêndio pode ter relação com ações de repressão feitas no local. Nas últimas semanas, o 41 Batalhão de Polícia Militar tem desenvolvido aí ações e operações aí mais incisivas no combate ao tráfico de drogas, a roubos, a assalto a coletivos, e a gente acredita aí que essa pode ser uma motivação aí que esteja incomodando a criminalidade. Mais 2 coletivos foram incendiados na outra ponta da cidade, no bairro Serra Verde, região norte de Belo Horizonte. No primeiro deles, só a carcaça sobrou no ponto final do ônibus. A vizinhança ficou assustada. Porque isso aqui nunca aconteceu no bairro, é um bairro muito tranquilo, né? Então acontece uma coisa dessa aqui, a gente fica chateado, né? Triste. De acordo com a polícia, por volta das 6 horas da manhã, 2 homens entraram no ônibus que estava estacionado. Um deles mandou a trocadora descer e espalhou um líquido antes de atear fogo no veículo. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe a motivação da dupla. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, nas últimas 2 semanas, 6 coletivos foram incendiados na capital mineira. Em um dos casos, as câmeras de segurança flagraram o momento em que 3 criminosos ateiam fogo no ônibus. O motorista tem tempo apenas de voltar e tirar os objetos pessoais dele. Outro motorista, que preferiu não se identificar, reclamou da situação. Na realidade, o dia a dia nosso é totalmente sozinho, abandonado. Não temos segurança nenhuma, absolutamente nenhuma. Ficar sem trabalhar não tem jeito. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Então, a gente precisa estar batendo de frente. Este representante do Sindicato das Empresas explica que um ônibus destruído representa um prejuízo de R$360 mil, já que não há seguro para este tipo de caso. A falta de um coletivo sobrecarrega o serviço e quem sai prejudicado é o usuário. Cerca de 500 pessoas são transportadas em média por dia por cada veículo desse. E cada carro desse leva em torno de 150 dias para ser reposto. Uma vez tem que ser comprado o chassi, tem que mandar encarroçar, depois tem que colocar a tecnologia do Citibus dentro do carro. A Secretaria Municipal de Saúde começou a instalar telas com inseticidas no Hospital Infantil João Paulo II. A ação começou hoje de manhã e o objetivo é intensificar os trabalhos de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, que, como nós vimos na reportagem, é transmissor de doenças como a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela. Essa instalação já tinha sido feita no Hospital Eduardo de Menezes, que recebe pacientes com febre amarela, e todas as unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte ainda devem receber as telas, que têm validade de 2 anos. Uma igreja de Poços de Caldas amanheceu pichada e os moradores da cidade ficaram indignados com o vandalismo contra o patrimônio histórico do município. A imagem de São Francisco de Assis amanheceu assim, pichada. A estátua fica em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima, que também foi alvo de vandalismo. Parte do patrimônio religioso foi danificado com tinta branca durante a madrugada, o que deixou os moradores indignados. Horrível, horrível. Isso aí tinha que ter lei para polir isso daí. Não pode ficar uma coisa dessa. Não respeita nem a casa de Deus, quem que vai respeitar mais? Isso aí é gente que não tem educação. Uma vergonha, né? Porque você vê que são espaços públicos, espaço religioso, eles estão pichando a cidade inteira. É muito feio ficar a cidade tudo pinchada, feia, né? A situação tem sido recorrente nas proximidades da igreja, que fica na área central de Poços de Caldas. Segundo este frei franciscano, a região do santuário é frequentemente utilizada por usuários de drogas e pichações são comuns no local. Volta e meia a gente aparece, os prédios aparecem com uma pichação, com um dano
né? E agora, por esses últimos dias, foi o máximo, né? Eles picharam a porta da igreja, a fachada da igreja e também a imagem de São Francisco de Assis. Além da igreja e da estátua, essa capela que fica logo abaixo também foi alvo dos vândalos. Por aqui, praticamente toda a estrutura foi tomada pelas pichações. Esses grupos de pessoas se aproveitam do local que é isolado, que é reservado, e aí fazem o que querem, né? Fazem aquilo que quiserem, assim. Os constantes atos de vandalismo na cidade viraram caso de polícia. Na semana passada, um grupo suspeito de vandalizar prédios públicos foi preso pela Polícia Civil. Eles teriam ateado fogo em 2 locais e cometido diversas pichações. Uma investigação foi instaurada para apurar se os casos teriam ligação com um ataque à igreja. Diante da recorrência nos incidentes, o Frei faz um apelo por mais segurança no local. Se tivesse uma ronda mais ostensiva, que colocasse aqui como um local para patrulhamento, eu acho que aqui seria um lugar mais tranquilo, um santuário de verdade, né? E não ponto de consumo de droga. Nós vamos falar de um acidente que aconteceu hoje de manhã. Um trem atingiu um carro que atravessava uma ferrovia. Direto da nossa redação, o repórter Igor Calian tem as informações. Boa noite para você, Igor. Boa noite, Gisele. Boa noite para todos que acompanham o Band Minas. Olha, Gisele, esse acidente ele aconteceu na cidade de Betim, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. E segundo a Polícia Militar, a motorista desse carro, inclusive a gente está, pessoal de casa, podendo acompanhar uma foto, a motorista desse veículo estava sozinha. Inclusive, ela não se machucou, nem precisou, ela acabou dispensando o atendimento médico. Mas olha, foi um baita susto, viu? Ela estava atravessando a linha que corta a rua Gabriel Passos, que fica no bairro Santa Inês, em Betim. Quando ela foi atravessar, o momento que ela atravessava a linha do trem, ela acabou se assustando com a buzina do trem que estava vindo e acabou afogando o veículo, né? Na nossa linguagem popular aí, deixou o veículo morrer e aí naquele desespero, viu o trem vindo, não conseguiu dar partida e o trem acabou atingindo aí a lateral do seu carro. A Ferrovia Centro-Atlântica enviou uma nota pra gente informando que o maquinista do trem executou todos os procedimentos de segurança recomendados durante o trecho de área urbana e inclusive que ao avistar o veículo sobre a linha, ele acionou os freios de emergência, mas Gisele acabou batendo na lateral do veículo, mas foi só um susto, a motorista não sofreu nenhum ferimento. Ainda bem, né, Igor? Obrigada pelas informações. Depois do intervalo, você vai ver os destaques do futebol e vai ver também que um jovem foi preso no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, suspeito de tráfico internacional de drogas. Os detalhes já depois do intervalo. Um jovem foi preso no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, suspeito de tráfico de drogas. Igor, conta pra gente aí como é que foi essa prisão. Olha, Gisele, essa prisão aconteceu durante uma operação de rotina aí do Serviço de Canil da Polícia Federal. Um indivíduo, um rapaz de 22 anos, que é do Belém do Pará, ele embarcaria aí para Portugal num voo que tinha como destino final Marrocos. Agora, olha só nesse vídeo. Na mala dele foram encontrados 15 pratos de cerâmica e, olha só, dentro dos pratos foi encontrado aí um pó branco, né? A polícia, depois que os cães acabaram aí identificando algo diferente, foi feito o teste. O pessoal de casa está, inclusive, vendo aí o teste feito pela Polícia Federal. E aí, esse teste acabou dando positivo para cocaína. No total, o indivíduo tinha, nesses 15 pratos, ele tinha 10 quilos da droga na mala. Ele foi autuado aí em flagrante por tráfico internacional de drogas e, se condenado, Gisele, ele poderá cumprir até 15 anos de prisão. Então, Gisele, é bacana a gente destacar aí o trabalho do Canil da Polícia Federal, que conseguiu identificar esses 10 quilos na droga desse rapaz, na mala desse rapaz, desculpa. É verdade. Obrigada, viu, pelas informações. Com o fim das férias, voltar ao batente, né? Às vezes é difícil, né, gente? Se é complicado para os adultos, imagina para as crianças. Para facilitar a volta às aulas, criar uma rotina com horários fixos é uma boa opção. Crianças de férias em casa. Renata tinha que se reinventar para tornar o Dia dos Pequenos mais divertido. Mas a partir de segunda-feira, tudo volta ao normal. É dia
de ir para a escola. Às 10 eu tenho que estar aqui para começar a fazer o almoço. Às 11 a gente tem que parar para almoçar, para a Giovana tomar o banho dela. 12h30, mais ou menos, ela tem que estar pronta para ir para a escola, que começa 1h. Esse ano ela ainda vai ter que lidar com a adaptação na escolinha do pequeno Lucas. Quando a criança vai para a escola pela primeira vez, como é o caso do Lucas, é comum um sentimento de insegurança, tanto das crianças como dos pais. A separação iminente pode causar angústia. Mas apesar disso, o Lucas está ansioso para o primeiro dia de aula. O que você vai aprender na escola? Desenhar. A principal mudança que vai ter aqui em casa, na verdade, vai ser a adaptação do Lucas, né? Que é o do meio, de 3 anos. Ele ainda tira umas sonecas de tarde, então já faz 2 semanas que eu estou num treinamento para ver se ele para de dormir de tarde. Nesta escola infantil da região centro-sul da cidade, a preparação dos pais para a rotina escolar começa na matrícula. A gente já combina com eles uma série de comportamentos. Tirar a fralda, tirar o bico, tirar do berço, mudar para uma caminha, às vezes até mudar de quarto, não é aconselhável fazer nesse momento. São mudanças que a gente ajuda aqui na escola. Segundo ela, em qualquer fase é fundamental transmitir segurança às crianças, mesmo para aqueles que já frequentam a escola. Durante o ano anterior, a gente já traça um convívio dessas crianças com as professoras que poderão vir a ser professoras deles. A professora vai à sala deles, interage um pouco. Então, existe todo um preparo dentro da escola para que essa criança, ao chegar no ano seguinte, ela não sinta tanto essa mudança de professor, mudança de sala. Para a pequena Giovana, a volta às aulas é ganhar mochila nova e... Eu vou conhecer alguns amiguinhos novos, vou conhecer uma professora nova. Ela se chama Andréia, ela é um pouco brava, só que ela também é legal. Futebol. A chegada do volante Lucas Silva aumentou a concorrência por uma vaga no meio-campo do Cruzeiro. O técnico Mano Menezes tem muitas opções de jogadores para o posto. Lucas Silva já treina com os companheiros do Cruzeiro. O volante, que veio por empréstimo do Real Madrid, já está regularizado e à disposição do técnico Mano Menezes. Mais um volante que vira opção para um setor recheado de peças. Foi uma excelente contratação, um cara que já tem uma história no clube. E eu acho que veio só para agradecer o Cruzeiro, para criar uma disputa interna que faz com que os jogadores que estejam jogando procurem jogar cada vez melhor, cada vez se cobrar mais. Então acho que o alto rendimento da equipe, dos jogadores que disputam posição assim, só tem a crescer. Se o assunto é concorrência, ainda tem o Thiago Neves, principal contratação do ano, mas que depende de regularização para jogar. Não vai ser fácil garantir uma vaga no meio-campo do Cruzeiro. Robinho, Alisson e Arrascaeta são os atuais responsáveis pela criação de jogadas e têm dado conta do recado. Será que tem lugar para o Thiago Neves? Jogador bom, diferenciado, sempre tem espaço. E cabe ao treinador encontrar o espaço para ele, mas precisa respeitar aquelas características da equipe forte. Eu não penso que vai ser tão difícil assim. Pelo que a gente tem visto nos treinamentos, vai ser muito fácil encaixar ele na equipe. Destaque do clássico, o uruguaio Arrascaeta até imagina uma parceria com o Thiago Neves. Melhor deixar essa dor de cabeça para o técnico. Se tem jogador de qualidade como o Thiago, como não vai para jogar junto? Só depende do treinador. Botar os dois no jogo. Tuvimos não muito treino junto, mas já dá para perceber que, pode dar muita coisa positiva. Na cidade do Galo, teve a apresentação oficial do volante Elias e o técnico Roger Machado acredita que ele seja a peça fundamental no meio de campo do time. Depois de perder para o maior rival, parece que nem teve clássico por aqui. O motivo? Elias chegou. O presidente foi lá, conversou comigo, falou sobre o projeto e eu abracei, falei para ele que queria vir, que era muita gente de qualidade, de um lado só, e daria tudo para dar certo. Elias assinou contrato com duração de 3 anos. Quanto à estreia do jogador, ainda não existe uma previsão. O volante disse ter consciência de chegar como a principal contratação do clube na temporada. Foi feito um grande esforço para que eu pudesse vir, agradeço. E agora é comigo, é dentro de campo, trabalhar com humildade sempre que eu tive
para poder desempenhar meu grande futebol, que todo mundo já conhece. Um problema a menos para ser resolvido. É uma posição ainda que o Atlético não encontrou, devido às perdas que teve, a posição carente. Agora, no começo, vai faltar muita coisa, mas nós jogadores, a gente sabe o que está faltando e vamos trabalhar para corrigir isso. E um sonho em especial. Praticamente já ganhei quase tudo aqui dentro do cenário nacional. Eu acho que falta essa Libertadores aí para que eu possa completar esse ciclo aí de títulos, de conquistas. E o Atlético me deu essa oportunidade de poder disputar com um elenco muito forte, com um treinador capaz. Agora é trabalhar quieto, com humildade sempre e jogo a jogo conquistando essa Libertadores. A Justiça prorrogou o afastamento do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Wellington Magalhães, do PTN. A gente vai conversar agora com a Luciana Viana, que está na Rádio Band News FM, tem os detalhes. Boa noite para você, Lu. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. O Wellington Magalhães, Gisele, ele retornaria ao cargo na próxima segunda-feira. Ele que está afastado desde o dia 6 de dezembro do ano passado e agora ficará afastado por mais 60 dias, um total de 4 meses. O vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, ele que é do PTN, é suspeito de envolvimento em crimes de corrupção, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e fraude em licitações e contrato de publicidade da Câmara de Vereadores da capital. O pedido é do Ministério Público até que a conclusão seja feita aí das investigações. Na última eleição, o Wellington Magalhães voltou a se eleger vereador. Vamos aguardar então mais 2 meses de suspensão para o vereador até que o Ministério Público conclua as investigações. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. A seguir, a gente fala sobre o câncer em crianças e adolescentes. E a gente vai mostrar também que quem vai ficar por aqui no Carnaval já pensa nas fantasias e adereços para a folia. É daqui a pouco. Pessoas morreram carbonizadas na tarde de hoje em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma residência que pegou fogo. Quando a equipe chegou ao local, o homem e a mulher já estavam sem vida. Ainda não se sabe quais são as causas do incêndio. Amanhã é o Dia Mundial do Câncer, doença que mata mais de 8 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Em 2017, o Ministério da Saúde faz uma campanha para estimular a prevenção do câncer infanto-juvenil, que é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes no país. É o amor que ajuda a viver um dia de cada vez. Elaine nunca imaginou receber a notícia de que a filha de 6 anos estava doente. A gente nunca imagina, né? É o inesperado, né? Aí quando acontece, né? É buscar força mesmo em Deus e confiar mesmo. Receber o diagnóstico não é fácil e quando ele é recente fica difícil até encontrar as palavras. Não vou conseguir, não. Não vou conseguir falar, não. Por que você fica emocionada? Muito. Enquanto a mãe chora, a filha mantém o sorriso e surpreende pela força em um momento tão difícil. É importante ter sua mãe perto nesse momento? É muito importante também. Ela também, da maioria da parte da força, também é muito difícil também ver minha mãe chorar. É uma manchinha no pulmão. Se Deus quiser, essa manchinha vai sumir. Em tratamento por causa de um câncer no pulmão, ela espera ser curada para realizar um sonho. Para o meu futuro, eu acho que eu estou pensando em ser médica. Vai ter que estudar muito. É muito difícil, mas eu vou estudar e eu acho que eu vou conseguir. Trabalhar com uma criança, a gente sempre tem ganhos, mas principalmente em relação ao que elas trazem de enfrentar com mais naturalidade a doença. Porque a criança, ela sabe que está doente, sabe do tratamento, mas ela não sabe da gravidade, da possibilidade de morte iminente. É diferente de um adolescente, de um adulto que já tem essa percepção. Então, ela lida com muito mais facilidade com a descaracterização física, né, com alguns procedimentos que às vezes o adulto e o adolescente têm mais dificuldades.
Força, a Nathalie já tem. E ela também não deve perder as esperanças, porque a chance de cura do câncer em crianças e adolescentes chega a 70%, segundo este médico. A expectativa, hoje em dia de cura tem aumentado ano a ano, assim, quando a criança é tratada precocemente e em centros de referência. Isso é muito bom, hoje em dia, para o tratamento do câncer, mas realmente é uma doença, que é muito agressiva e tudo. Não é uma doença que acho que um pai ou uma mãe esperam e, na verdade, não tem que esperar mesmo. O tratamento nem sempre é fácil e os pais devem ficar atentos aos sintomas que persistem no dia a dia e sempre levar a criança ao pediatra. A gente precisa fazer o diagnóstico correto e encaminhar para os centros de referência e para especialistas no tratamento, que são os oncologistas pediátricos ou hematologistas pediátricos, no caso da leucemia, linfoma, eles também fazem esse tipo de tratamento, e as crianças serem tratadas por uma equipe multidisciplinar que tenha esse hábito de tratar essa doença. Assim, a gente vê que com profissionais e centros especializados, a chance de sucesso é muito maior. O surto de febre amarela preocupa as autoridades. Os postos de saúde aqui no estado estão lotados. Moradores de várias cidades procuram a vacina e buscam atendimento. Mas além da doença, a gente não pode esquecer da dengue, que todos os anos mata centenas de pessoas, da zika e também da chikungunya. Todas elas podem ser transmitidas pelo mesmo mosquito e os sintomas também são muito parecidos. Então a gente vai entender agora quais são as diferenças de cada uma delas. Olha só. Primeiro, ele começou a assustar a população com a transmissão da dengue. Depois, o país acompanhou o surgimento de uma nova doença, o Zika vírus. Mal chegou e apareceu a chikungunya. E agora, mais uma vez, a febre amarela está de volta e lotando postos de saúde onde tem a vacina. Mas e os sintomas dessas doenças? Será que as pessoas sabem identificá-los? Eu não sei diferenciar os sintomas. A gente tem uma certa noção, né? Sei, a gente está fazendo uma campanha no SESI, então a gente está sempre olhando, sempre lendo. Não sei, os sintomas são bem parecidos, né? Então, assim, qualquer sintoma eu já ia procurar um médico, eu não saberia diferenciar. Até para quem é especialista, não é tarefa fácil. Os sintomas são muito parecidos e não permitem, através dos mesmos, diferenciar entre uma ou outra. Elas se diferem um pouco mais a partir do momento que elas evoluem e se tornam um pouco mais graves. Nós levamos em consideração a epidemiologia, ou seja, de onde que esse paciente está vindo, de onde ele frequentou, e também os exames de sangue, que são exatamente feitos para diferenciar essas doenças. O Brasil oferece a vacina da febre amarela através do SUS, Sistema Único de Saúde. A da Zika ainda está em fase de pesquisas e testes. A da dengue já foi aprovada, mas é apenas vendida na rede privada, exceto no estado do Paraná, onde é de graça. Preste atenção aos principais sintomas de cada doença. Dengue clássica. Fortes dores na cabeça, febre, dor atrás dos olhos, falta de apetite e paladar, náuseas e vômito, manchas vermelhas na pele, moleza e cansaço. Dengue hemorrágica, confusão mental, agitação e insônia, perda de consciência, sangramento na boca, gengivas e nariz, boca seca e muita sede, vômitos intensos e dificuldade de respirar, pele pálida, fria e úmida, fortes dores abdominais e pulso fraco. Chikungunya, dor de cabeça, náuseas, febre, manchas vermelhas na pele, dor forte nas articulações e dor muscular. Zika vírus, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, febre baixa, coceira, manchas na pele, dor nos ossos e articulações. Febre amarela, fase inicial. Dor de cabeça, febre, falta de apetite, náuseas e vômito, dores musculares, principalmente nas costas. Febre amarela, fase tóxica e menos comum. Febre alta, pele e olhos vermelhos, sangramento da boca, nariz, olhos e estômago, vômito, órgãos como rins e fígado são afetados, dores abdominais e urina escura.
O Aedes aegypti não é o principal transmissor da febre amarela, e sim os mosquitos Haemagogos e Sabetes, mas existe uma diferença importante entre o contágio dos 4 vírus. No caso de dengue, chikungunya, zika, são vírus onde o hospedeiro natural, o principal hospedeiro é o ser humano. Então a doença ela circula entre seres humanos. No caso da febre amarela, ela é uma doença que acomete o ser humano, mas o ser humano, né, o homem, não é o principal hospedeiro. O principal hospedeiro, no caso da febre amarela, são mamíferos silvestres, principalmente macacos, né, principalmente primatas que moram lá na floresta, que ficam no mato. E aí, como que a febre amarela, então, chega na cidade? Essa pessoa, esse indivíduo que se infectou na área florestal, volta, porque ele mora na cidade ou na área rural, e lá ele é picado, por exemplo, pelo Aedes aegypti, que é o mosquito urbano. E aí, agora, o Aedes aegypti funciona como um transmissor da febre amarela entre pessoas. Por quê? Porque na cidade não tem macaco. Esses macacos que circulam aqui não contêm, até que eles sejam infectados, e não é o caso ainda, eles não têm febre amarela. Então, não é necessário sair matando macaco só porque a gente vê um macaco, né, no parque, até próximo de casa. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas confirmou a morte de um macaco por febre amarela em Sacramento, na região do Triângulo Mineiro. A gente volta a conversar com a Luciana. Lu, quais são as atualizações sobre a doença aqui no estado? Pois é, Gi, lá na cidade de Sacramento, né, na zona rural do Triângulo Mineiro, foram encontrados 2 macacos mortos. Em um deles foi constatada como causa da morte a febre amarela. Este é o primeiro caso lá na região do Triângulo. E agora a Secretaria Estadual de Saúde está vacinando as pessoas de casa em casa. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a morte desses macacos é um alerta, né? Serve de alerta para que campanhas de vacina sejam iniciadas. E agora há pouco, a Secretaria de Estado de Saúde informou que subiu de 51 para 55 o número de pessoas mortas em decorrência da doença. O surto da febre amarela atinge principalmente a região leste do estado e os vales do Jequitinhonha e Mucuri. Lembrando que aqui em Belo Horizonte e também região metropolitana ainda não ocorreram casos da febre amarela. Gisele. Ok, Lu, muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Vamos mudar de assunto porque os mineiros não aguentam mais esperar pela folia. O carnaval já tomou as ruas da cidade e também a cabeça dos foliões. Olha só. Belo Horizonte já está em festa com o aquecimento dos blocos de rua e as lojas se preparam para atender os foliões de plantão com fantasias, acessórios, adereços e muito brilho. A expectativa é que a cidade receba 2,5 milhões de pessoas. Nessa loja na região nordeste da capital, o movimento já aumentou 20%. E tem acessórios para todos os bolsos e gostos. 2 dos mais procurados estão aqui. O chapéu, que aqui nessa loja sai a R$12, e os tradicionais colares havaianos, cada um R$1,25. A venda aumentou muito, eles estão procurando muito as fantasias, os acessórios, né? E mesmo o material de enfeite também, né? Opção é que não falta, então. Opção é que não falta, nunca falta. De pular o carnaval por falta de fantasia não é desculpa. Jamais. Aqui nós temos fantasia para o bebê, para a criança, para papai, para mamãe, para os adultos, até para as vovós. Fred, que é decorador, vai tirar uma grana extra em meio à folia. Ele usa a arte para criar tiaras estilosas e exclusivas. 2 últimos carnavais, eu reparando que na rua as mulheres estavam saindo com uma roupa comum e uma maquiagem, uma tiara na cabeça. E eu falei, não, bacana. Então eu resolvi fazer esse ano, é o primeiro ano que eu estou fazendo as tiaras. Recebi uma encomenda de umas amigas, vão passar carnaval em Diamantina. Fiz umas 20. Gostei, continuei fazendo. As primeiras eu comecei através da imagem da Frida Kahlo. Tá? A questão das flores, dos pingentes na orelha. Aí eu comecei a acrescentar passarinho, plumas e foi seguindo. Os preços variam de R$ 65 a R$ 120. Jordana já sabe o que usar no carnaval desse ano. Um acessório está pronto, diferente, estilosa, bonita, confortável, tudo que a gente precisa no carnaval. É isso aí. Vocês viram que a Luciana entrou no clima, né? Gostei da fantasia de pirata, viu, Lu? Todo mundo muito animado para o carnaval e a gente fica por aqui. Fim de mais uma semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.